Vamos então aqui iniciando o nosso estudo do Livro dos Espíritos, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Nós estamos no item número 8, Perseverança e Seriedade. É claro que ao estudarmos o Livro dos Espíritos, nós ficamos naquela grande expectativa de já iniciarmos, com as instruções dos Espíritos, trazendo para nós ali as respostas às mais complexas questões que nós temos, que nós apresentamos aqui no nosso mundo, das dúvidas que nós temos, Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se está em ordem. Então, a ansiedade que nós temos, como eu falei para vocês, é muito grande, mas nós precisamos então não apenas perseverança e seriedade, tudo em ordem por aqui, tá? O som. Não apenas perseverança e seriedade, mas também paciência. Paciência para que nós entendamos inicialmente todos aqueles conceitos que são tão necessários para formar a base desses ensinamentos. Para a gente poder ter uma ideia do que significa isso, nós temos, por exemplo, uma palestra muito interessante que foi proferida pelo Dr. Alberto Almeida, falando sobre a mediunidade iniciante, para aqueles indivíduos que estão iniciando o estudo da mediunidade. Então, para muitos, tem ali alguma sensação, tem ali alguma percepção que faz com que eles, fazem com que eles cheguem até o centro espírita em busca de mais instrução. Então eles querem de imediato, para aqueles que não são espíritas, que não têm conhecimento, eles querem obviamente iniciar o estudo do Livro dos Médiuns e já começar a fazer esse trabalho com os espíritos. Mas antes de começarem o Livro dos Médiuns, há a necessidade de fazer um estudo das bases da doutrina, para primeiro conhecerem o que é o espiritismo, para entenderem de fato a existência dos espíritos, como é essa realidade, para entendermos exatamente o que significa termos esse conhecimento da imortalidade do espírito, para depois então entendermos a comunicação dos espíritos e o tipo de trabalho que pode ser feito junto nessa parceria. Então, para entendermos algo mais complexo, precisamos inicialmente formar uma base do entendimento básico do que representa esse início, essa trajetória. Não, mas é muito natural, Marion. Se você vai a uma autoescola para você aprender a dirigir, você não quer se sentar e ficar lendo sobre placas, sobre regulamentos. Você quer se sentar num carro e sair dirigindo. A mesma coisa acontece para quem vai conquistar ali um brevet de piloto. Ele vai até um aeroclube, faz a sua inscrição e ele acha que no primeiro dia ele vai sair voando, sem ter qualquer fundamento da ciência, que cuida da ciência aerodinâmica, que cuida de todos os fenômenos que fazem com que os aviões possam se sustentar. Então a mesma coisa acontece também aqui na doutrina espírita. Então nós estamos fazendo aqui uma introdução que é fundamental para o nosso entendimento, e em cada um dos itens que Kardec vai selecionando, nós vamos então formando essa base de conhecimento sobre a forma como a doutrina espírita surgiu, como ela vem se desenvolvendo, quais são os prós, quais são os contras, para depois começarmos a estudar o conteúdo efetivamente. Então, com paciência, a gente vai chegando lá. Nós estamos então no item número 8, de 17 itens, depois nós vamos para os prolegômenos, e aí então começamos efetivamente o estudo a partir do capítulo 1, tratando das causas primárias. Então vamos lá. Perseverança e seriedade é algo que acontece com bastante frequência no nosso meio, Pois é, saber o que é stall, por exemplo, Zé? Muita gente leva aqueles tombaços, aqueles acidentes e tudo mais, e o cara acha que pode fazer o que quiser, dar volta para cá, dar volta para lá, e a coisa não é assim. Então vamos lá. Perseverança e seriedade. Nós veremos então que nesse item número 8, ele é algo muito comum que acontece na nossa vida quase que diariamente, ou pelo menos com a frequência, quando nós começamos a conversar com alguém sobre
assuntos do nosso interesse ou do interesse dessas pessoas. Por que perseverança e seriedade? Porque para entendermos uma determinada ideia, um conteúdo filosófico, nós precisamos, como estamos fazendo agora com a doutrina espírita, começar do princípio e depois irmos gradualmente nos aprofundando em cada uma das suas ideias. E não simplesmente com uma pergunta solta, obtemos uma resposta completa. Aqui na nossa sala, por exemplo, várias vezes já aconteceu de entrar aqui um usuário que não é espírita, ele vê ali o nome da sala na lista de salas abertas, se interessa em ver o que está acontecendo, e aí então ele lança uma pergunta, daquela pergunta assim, vocês acreditam mesmo nisso? A nossa resposta, sim, nós acreditamos nisso. Mas por que vocês acreditam nisso? Aí, ou seja, ele quer uma resposta de 1 minuto para convencê-lo, essa é a pretensão dele, já que ele fez essa pergunta, para convencê-lo de que tudo aquilo que nós acreditamos é verdadeiro, que tem fundamentação. Só que ele não se deu conta que nós estamos durante anos estudando sobre isso. Estudando, vivenciando experiências, trocando ideias, participando de estudos e tudo mais, e aí o indivíduo vem com uma única pergunta, e ele quer nessa pergunta entender tudo aquilo que acontece. Certa vez eu conversava com um tio meu, e aí então ele viu nas prateleiras aqui na minha escrivaninha, né, o Livro dos Espíritos. E ele perguntou assim, vocês espíritas acreditam no quê? Nós acreditamos, né, na existência dos espíritos, nós aprendemos com os ensinamentos que eles trazem, né? Aí ele falava assim, tá. E aí mudou de assunto. Obviamente que nessas duas respostas tão simples que eu ofereci para ele, que era o que era possível naquela hora, já que a gente estava no meio de uma atividade que não dava para desviar a atenção, dei para ele aquela resposta e obviamente que ele simplesmente ficou ali insatisfeito e também muito pouco convencido daquilo que eu tinha para oferecer. Sem se dar conta que a minha crença na existência dos espíritos não é simplesmente porque alguém disse que existe. É porque durante muito tempo eu tive que estudar, tive que me aprofundar, tive que observar vários fenômenos para me convencer da existência deles. Então o que Kardec traz para nós aqui nesse item é exatamente essa análise. Muitas pessoas apontam, fazem críticas, fazem comentários, apresentam contradições sem sequer se aprofundar. A mesma coisa também, Tico-Teco, tanto na doutrina espírita como em qualquer outra filosofia, geralmente porque é aquilo que é mais prático, você defende a sua ideia por aquelas passagens que para você tem sentido, mas que para o outro não tem. Nós pegamos ali várias citações dos espíritos de modo geral na codificação, lemos um artigo, bom dia, Eliana, lemos ali uma passagem de livros dos escritores conhecidos, né, dos autores espirituais conhecidos e tudo mais, como se isso fosse o suficiente para formar na mente daquelas pessoas que não têm a compreensão que nós temos, uma ideia completa sobre tudo aquilo que representa a doutrina espírita. Kardec, só para a gente ter uma ideia, claro que somos em tudo, né? Kardec, só para termos uma ideia, ele ficou durante 14 anos estudando a doutrina espírita. Estudando, formulando as suas bases, publicando artigos. De 1857 a 69, que são 12 anos, foi o tempo de publicação. Mas 2 ou 3 anos antes, quando ele começou as suas pesquisas. Ele mesmo, não foi de uma hora para outra. Para ele poder ter o primeiro contato com a movimentação das mesas, que os fenômenos que chamaram a atenção dele, ele ficou durante muito tempo estudando, analisando, verificando e tudo mais, para depois ele chegar à conclusão de que aquilo que acontecia não era simplesmente uma brincadeira. Então, para estudarmos a doutrina espírita, não adianta ter pressa. Não é alguém chegar no centro espírita, assistir 2 palestras e falar assim, eu acreditei mais ou menos. Por isso que é importante para nós estudarmos essa introdução, para que todos nós entendamos também de que forma que o estudo da doutrina espírita deve acontecer. Ele deve acontecer de uma forma sistemática, contínua, perseverante, para que nós tenhamos, como Kardec vai lembrar daqui a pouco, continuidade no estudo.
Porque percebemos que por mais que nós tenhamos lido tantos e tantos livros, cada vez que nós estudamos ou reestudamos, nós acrescentamos mais elementos para fortalecer as nossas convicções. Isso mostra que se nós estamos hoje fortalecendo nossas convicções, elas não eram tão fortes antes, mesmo que nós já tenhamos lido esses textos. Vejamos aqui o que Kardec traz para nós. Ele, principalmente, acabou enfrentando muitas e muitas situações no seu tempo. Porque, como nós lembramos, né, ele fazia ali, né, ele abria um caminho para uma nova filosofia, ele encontrava muitas contradições, encontrava ali muitos contraditores, né, na verdade, encontrava ali oposições, críticas e tudo mais. Mas o argumento que ele usava era exatamente isso. Mas você está criticando por quê? Você conhece? Não, eu li só algumas coisas. Então como é que você pode dizer que se é ou se não é, se você apenas leu algumas coisas? E a mesma coisa acontece em sentido contrário. Porque o que Kardec está colocando sobre perseverança e seriedade não diz respeito apenas à doutrina espírita, diz respeito a qualquer conjunto filosófico. Um exemplo bem simples para a gente poder analisar. O que nós pensamos das pessoas que acreditam em alienígenas e objetos voadores não identificados? A gente fala assim, mais ou menos, né? A gente vê assim uma fotografia, a gente vê assim uma filmagem que é feita, mas você acredita em alienígenas? Bom, acreditar não acredito, mas como diz, né, o Carl Sagan, seria um desperdício se somente a Terra, né, somente o nosso planeta tivesse vida inteligente. Mas eu perguntei se você acredita. Não acredito. Mas por que você não acredita? Porque as fotos que eu vejo não me convenceram. Mas você já estudou esse assunto? Você já conversou com especialistas? Você já viu uma documentação profunda sobre isso? Você já viu depoimentos de pessoas que tiveram contato com isso? Para você ter um mínimo de ideia das bases desse pensamento? Eu, André, particularmente, não, eu nunca fiz isso. Tudo que eu conheço de vida extraterrestre é exatamente o que todo mundo viu. Eu assisto a um documentário, vejo ali uma passagem no YouTube, coisa e tal. Então isso não é o suficiente para que eu tenha essa convicção. Mas se nós conversarmos com ufólogos, né, que são pessoas que estudam, não são cientistas, a ufologia não é uma ciência, mas aqueles que estudam esse tema, eles passam anos documentando essas aparições, documentando esses depoimentos. E obviamente que a crença deles tem muito mais solidez nesse tema do que nós, porque eles estudaram esse assunto. A mesma coisa acontece com outras religiões. Por que o muçulmano tem tanta convicção no Islã? Porque dentro da mentalidade, dentro da visão dele, ele passou anos formando aquele pensamento. Assim como acontece com outras e outras situações. Então nós vemos que não basta apenas nós emitirmos um pensamento se eu acredito ou se eu não acredito. A questão é por que você acredita? Quais foram exatamente as suas buscas para formar esse pensamento? Isso é fundamental para nós. Então, nesse caso, tanto para a doutrina espírita como para outras, que nós vemos, por exemplo, pessoas que abraçam a filosofia da Umbanda. Aí tem ali, né, os orixás, tem ali os espíritos, tem as comunicações e tal. Então, de longe, a gente vê os rituais que eles praticam e tal, a gente fala, mas eu não acredito muito naquilo. Peraí, mas você já estudou sobre aquilo? Você já presenciou as tantas e tantas sessões? Eu fui 2 vezes ali, mas mais ou menos, você foi 2 vezes e você quer tirar uma conclusão de uma filosofia porque você foi 2 vezes? Então a mesma coisa acontece pró-espiritismo e também pró-outras filosofias. Então para nós é um ensinamento que Kardec traz com muita pertinência para mostrar para nós que para tudo aquilo que nós formos emitir uma opinião, é importante que nós tenhamos um conhecimento no mínimo generalizado sobre aquilo, e não simplesmente um conhecimento ainda que seja superficial, mas que seja pontual. São pessoas que vão ao centro espírita, né, que é o caso que a gente vê com muita frequência, porque a pessoa está com algum problema e coisa e tal, ela vai, ouve ali uma palavra amiga e tal, depois você pergunta para ela, você acredita em espiritismo?
Ela fala, eu fui assistir uma palestra lá, mas eu não vi nada que me convencesse. Eu não vi fantasmas na sala, eu não vi ali cortina se mexendo, eu não vi nada, eu só vi uma pessoa falando ali de palestra. E você acha que aquilo é o suficiente para que você tenha uma ideia, no mínimo genérica, do que significa, do que é o Espiritismo? É nesse sentido que Kardec traz para nós esse artigo. A Maria colocou, né, tem pessoas... deixa eu ver aqui só um instantinho, que subi minha página. Tem pessoas que acham que tudo é a mesma coisa, né, não sabem a diferença entre cada uma. E por que não sabem? Porque não estudam. Exatamente, o tic-tac. É uma coisa muito maluca, mas o grande pensamento é esse. Você tem que fazer um estudo para que você tenha um conhecimento geral sobre aquele tema. Porque você pode não acreditar, ele pode ser verdadeiro ou falso, na sua opinião superficial, mas se você tiver um conhecimento mais profundo, aí sim você vai dizer que acredita ou não acredita porque você estudou. E mesmo assim nós encontramos muitos daqueles que se consideram estudiosos, que são contraditores, por exemplo, da doutrina espírita, que escrevem artigos. Hoje é muito fácil escrever artigo e publicar, né? Então nós vemos ali pessoas que são de outras escolas religiosas, que eles falam assim, olha, eu já li todos os livros da codificação e eu vi que é uma farsa. Mas como Kardec coloca, não é apenas você fazer uma leitura completa. Se você não tiver, né, estar de boa mente, com a mente aberta, para que você possa entender exatamente aquela filosofia, do contrário você só vai procurar defeitos. Você vai procurar aquilo que você quer usar de argumento contra. Mas aquilo que pode se obster ou se opor às suas críticas, aí você ignora. Então você faz aquela leitura, ainda que completa, mas é uma leitura com uma visão seletiva. Então não é assim que as coisas funcionam. Então você tem que ler de boa fé. Ler para entender realmente aquilo que o outro, que aquele conjunto de ideias está querendo transmitir para você. A Tic-Tac lembrou que tem pessoas que separam aquilo que não deve ser separado. Exato, pega fragmentado. E a mesma coisa que nós encontramos também com relação à própria Bíblia, como você citou acima. Quantas vezes, né, espíritas, não espíritas, aquela coisa toda, leem a Bíblia para poder dizer que ela não é um livro que tem ali lógica, que tem ali algum fundamento, porque você começa a pegar exatamente aquilo que não serve para você apontar crítica. No caso da doutrina espírita, nós temos uma visão de que a Bíblia, na verdade, é um conjunto de ideias que precisa ser muito bem interpretado e não seguido ao pé da letra. Os ateus, por exemplo, adoram fazer isso. Pegam aí a Bíblia, começam a encontrar, não, porque o mundo não foi feito em tantos dias, porque a Arca de Noé não existe, porque isso, porque aquilo. Peraí, mas você está lendo com uma tendência a fazer uma interpretação equivocada. Você já veio com um pensamento pré-concebido. Se você não ler de outra forma, você não vai conseguir chegar nesse resultado. Então isso serve de ensinamento para nós e para todos aqueles que têm interesse, né, em ter um conhecimento sobre determinadas ideias. Vamos aqui então para aquilo que Kardec colocou, para a gente poder contextualizar naquela sua época, na sua realidade. Perseverança e seriedade. Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, como a espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova e tão grande, não pode ser feito proveitosamente senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de uma firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Não podemos classificar assim os que julgam a priori, levianamente, sem terem visto tudo, que não imprimem aos seus estudos nem a continuidade, nem a regularidade e o recolhimento necessários, e menos ainda aos que, para não diminuírem a sua reputação de homens de espírito, esforçam-se por encontrar um lado burlesco nas coisas mais verdadeiras ou assim consideradas por pessoas cujo saber, caráter e convicções merecem a consideração dos que se prezam de urbanidade.
Então, como foi colocado para Kardec, três situações. Aquele que é sério e que segue com seriedade e firmeza, aqueles que julgam levianamente sem terem visto tudo, e temos aqueles que já trazem para nós, né, ele diz assim, esforçam-se por encontrar o lado burlesco nas coisas mais verdadeiras. Ou seja, procura sempre aquilo que não presta, na visão dele, aquilo que está equivocado, para lançar suas críticas. Vocês se recordam, eu comentei com vocês, né, nos estudos que nós fizemos, inclusive do próprio Livro dos Espíritos, não sei se, deixa eu ver aqui, talvez vocês não estivessem todos aqui naquela época, quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, nós falávamos sobre o ateísmo. Nessa época do ateísmo, eu trouxe para vocês um exemplo de um depoimento do Dr. Drauzio Varela. Coloquei o áudio aqui na sala, e ele se declara como ateu convicto, né? E aí então, durante uma entrevista, ele falava sobre isso. Aí foi trazido para nós, foi feita uma pergunta para ele, sobre o que ele pensa da religião. Aí o argumento foi, eu não acredito em religião, porque está escrito que Jesus morreu e foi para o céu. Isso é impossível, materialmente falando. Porque a Bíblia diz que o mundo foi criado em 6 dias. Então começa a pegar esses detalhes pontuais que merecem uma interpretação correta para desqualificar todo o conjunto filosófico apresentado pelas religiões que seguem, por exemplo, a Bíblia como livro de referência. Então, não basta você pegar apenas aquilo que vai denegrir a imagem, você tem que pegar aquilo que fundamenta a imagem, que fundamenta a ideia. Né, meninozinho, bom dia. Depois nós temos aqui também que se abstenham, portanto, os que não julgam os fatos dignos de sua atenção. Ninguém pretende violentar-lhe a crença, mas que eles também saibam respeitar as dos outros. Ou seja, se você não se interessa por aquele assunto, não se torne um crítico dele. Para você emitir uma crítica, lembrando que crítica não significa você apenas falar mal. Crítica é você emitir uma opinião. Essa opinião pode ser uma opinião positiva, pode ser uma opinião negativa, mas mesmo que você emita uma opinião positiva ou negativa, você precisa ter conhecimento para fundamentar as suas ideias. Foi a mesma coisa que nós encontramos aqui no item anterior, deixa eu ver, pegar aqui rapidamente, que nós vimos aqui sobre a ciência e o espiritismo. Quando nós falamos assim, a ciência, ela não pode endossar, tampouco desqualificar o espiritismo. Porque a ciência, a favor ou contra, não tem condições de apresentar para nós argumentos a partir da sua área de conhecimento sobre a doutrina espírita que não pertence a nenhuma área de conhecimento aqui do nosso mundo material. A partir, né, dos seus fundamentos, da comunicação dos espíritos, da análise dos fenômenos. Então, por isso que nós estamos pensando nesse sentido, que é importante que, a favor ou contra, para emitirmos uma opinião que seja ali qualificada, é importante que nós tenhamos perseverança e seriedade e continuidade nos nossos estudos. Depois diz ainda, o que caracteriza um estudo sério é a continuidade. Devemos admirar-nos de não obter respostas sensatas a perguntas naturalmente sérias, quando as fazemos ao acaso, de maneira brusca, em meio às perguntas preliminares ou complementares. Quem quer adquirir uma ciência deve estudá-la de maneira metódica, começando pelo começo e seguindo o seu encadeamento de ideias. Aquele que propõe a um sábio, ao acaso, uma questão sobre ciência de que ignora os rudimentos, obterá algum proveito? O próprio sábio poderá, com maior boa vontade, dar-lhe uma resposta satisfatória?
essa resposta isolada será forçosamente incompleta, e por isso mesmo quase sempre ininteligível, ou poderá parecer absurda e contraditória. Acontece o mesmo em nossas relações com os espíritos. Se desejamos aprender com eles, temos que seguir-lhes o curso, mas, como entre nós, é necessário escolher os professores e trabalhar com assiduidade. Então, na primeira parte dessa ideia, Kardec chama a atenção para aqueles que querem emitir uma opinião contra ou a favor e tudo mais. Agora nós entramos na segunda parte. Kardec fala, saindo daqueles que são os contraditores, vem agora aqueles que já aceitam a possibilidade da existência dos espíritos, se interessam em fazer essa investigação, desejam estabelecer o contato com os espíritos. Muito bem. Então, para poder formar a crença, ou para poder formar esse conjunto de ideias nessa realidade do mundo espiritual, não basta você conversar com os espíritos. É importante ter uma conversa contínua, séria, profunda e seguindo o curso, começando daquele processo didático, onde você começa com aquelas perguntas mais básicas e vai gradualmente aprofundando. Não basta apenas você chegar para um espírito, fazer uma pergunta, e aquela pergunta já vai ser a revelação do universo. Pelo contrário, há necessidade desse mesmo cuidado. Então, como Kardec coloca para nós, aqui nessa última passagem, ele diz assim: se desejamos aprender com eles, temos que seguir-lhes o curso, mas como entre nós, é necessário escolher os professores e trabalhar com assiduidade. E aí então a gente poderia, antes de começar aqui, antes de seguir esse raciocínio, bom dia Regina, antes de seguirmos esse raciocínio, lembrarmos do Livro dos Médiuns, quando Kardec fala sobre de que forma que nós vamos ali, quais são as perguntas ideais para fazer para os espíritos, como é que nós vamos conhecer o caráter dos espíritos. Todo cuidado começa pelo quê? Pelo conteúdo que ele apresenta de imediato. E depois, nesse conteúdo imediato, vem o conteúdo contínuo, em que outros contatos vão então reforçando cada vez mais aquilo que o espírito disse inicialmente. Porque através daquele contato contínuo, nós começamos então a formar uma ideia do caráter daquele espírito, do seu conhecimento. A mesma coisa acontece nos nossos relacionamentos sociais. Nós acabamos de conhecer uma pessoa. Ela é simpática, ela é extrovertida, ela mostra a sua inteligência, ótimo. Mas esse primeiro encontro, e único encontro, é o suficiente para que nós conheçamos aquela pessoa de fato? Em qualquer relação, obviamente que não. Há necessidade de uma convivência com ela para irmos gradualmente conhecendo as suas ideias, conhecemos o seu comportamento, conhecemos os seus valores, observando a reação nas mais variadas situações. Assim nós vamos formando então uma ideia geral do caráter daquela pessoa. A mesma coisa acontece também com os espíritos. Então você vai a primeira vez, o espírito se comunica, fala alguma coisa, você fala, nossa, um espírito falou tal coisa, mas espera aí, você conhece esse espírito? Ele é um espírito sério, ele não é um espírito sério? Os médiuns acabam também entrando nessa mesma situação? Então a gente tem uma visão parcial, uma visão pontual, que acaba então não sendo suficiente para que nós formamos uma ideia completa daquele conjunto, do médium com o espírito também. Jaqueline, bom dia. Diz aqui então para nós Kardec: dissemos que os espíritos superiores só comparecem às reuniões sérias, aquelas, sobretudo, em que reina a perfeita comunhão de pensamentos e bons sentimentos. A leviandade e as perguntas ociosas os afastam, como entre os homens afastam as criaturas ponderadas. O campo fica então livre à turba de espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita de oportunidades para zombarem de nós e se divertirem à nossa custa. No que se transformaria uma pergunta séria numa reunião dessas? Teria resposta? De quem? Seria o mesmo que lançarmos numa reunião de gaiatos essas perguntas: o que é a alma? O que é a morte? Entre outras assim divertidas.
entre outras coisas assim divertidas. Ou seja, numa reunião em que não há pessoas sérias, você lança uma pergunta séria, você vai ter uma resposta compatível com o caráter daquele ambiente, daquela reunião. Se você tem um grupo sério e você lança uma pergunta frívola, uma pergunta fútil, você vai ter, na verdade, o afastamento dessas pessoas. É como se eu convidasse todos para uma grande reunião. Pessoal, nós vamos fazer uma reunião. Aí todo mundo vai comprometido, porque eu falo, não, a nossa reunião vai ser uma reunião para falar sobre doutrina espírita, nós vamos fazer uma reunião para podermos refletir sobre esses temas, e aí então, quando chega lá, nós temos uma festa, onde contamos piadas, dançamos, ouvimos músicas. Com certeza, muitos vão embora, porque não era esse o objetivo. Eu tinha a intenção de trabalhar, de fazer aquele estudo sério dentro daquele tema, mas eu cheguei num ambiente e não tem nada a ver comigo. Tudo aquilo que me foi apresentado não era essa ideia. Agora a gente imagina os espíritos, então, esses espíritos sérios, instrutores, que vão então, atendem ao chamado do grupo que se reuniu numa reunião mediúnica, e aí então começam aquelas perguntas. Será que vou casar? Será que fulano vai morrer? Será que eu vou ganhar dinheiro? Os espíritos, naturalmente, né, talvez por um bom senso, por uma educação, atendem ali aquelas perguntas, não com as respostas desejadas, mas trazendo ali outras instruções, mas certamente não serão eles que voltarão nas próximas. Bom dia, Dudu. Diz aqui então para nós ainda: se quereis respostas sérias, sede sérios vós mesmos, em toda a extensão do termo, e mantende-vos nas condições necessárias. Somente então obtereis grandes coisas. Sede, além disso, laboriosos e perseverantes em vossos estudos, para que os espíritos superiores não vos abandonem como faz um professor com os alunos negligentes. Nós percebemos aqui nesse trecho que essa mensagem, na verdade, ela chegou para Kardec dos espíritos. Não foi Kardec que escreveu. Vou ler de novo para vocês para perceberem que alguém disse isso para ele. Se quereis respostas sérias, sede sérios vós mesmos, em toda a extensão do termo, e mantende-vos nas condições necessárias. Somente então obtereis grandes coisas. Sede, além disso, laboriosos e perseverantes em vossos estudos, para que os espíritos superiores não vos abandonem como faz um professor com os alunos negligentes. Então vemos que até mesmo na introdução, Kardec acrescentou muitas instruções que ele recebeu através das comunicações mediúnicas. Basta apenas nós analisarmos. Então ele vai, na verdade, pegando ali aquele trecho, e ele vai então montando ali, né, uma linha de pensamento, vai acrescentando suas próprias ideias, mesclando com aquilo que os espíritos trazem, para formar para nós então esse conjunto de ensinamentos. Tikta colocou, né, normalmente entendemos de maneira incorreta essa relação com os espíritos, né? Invertemos os papéis, achamos que eles estão a nosso serviço, né? Então, na verdade, né, o que Kardec sempre põe, principalmente porque isso aqui era importante, porque naquela época muitas pessoas, já que brincar com as mesas que se movimentavam era algo que despertava atenção, quando Kardec lançou essas instruções para que os espíritos, para que ensinasse as pessoas, né, a formarem ali grupos mediúnicos para se comunicarem com os espíritos, imagina a festa que virou isso. Quantas pessoas se reuniam para conversar com os espíritos? Perguntas sérias, pessoas em busca de notícias de desencarnados, outros interessados em dicas dos espíritos para enriquecerem, para viverem ali vidas de prazeres e tudo mais. Bom dia, abraço. Dá para a gente imaginar quantas reuniões aconteceram e quantas vezes os espíritos se decepcionaram. Porque das reuniões sérias começaram então a formar os grupos sérios e depois, por consequência, as instituições sérias. Então, nesse início, perseverança e seriedade. Esse foi aqui então a primeira instrução de Kardec para que os ensinamentos fossem bem aproveitados. Depois nós temos aqui, no item número 9,
Saul, bom dia. Monopolizadores do bom senso. Vamos aqui agora analisar então um outro ponto importante que Kardec vai colocar com relação às críticas que as pessoas faziam sobre os fenômenos. Isso porque os fenômenos foram a origem de todo o conteúdo filosófico que a doutrina espírita apresenta. Então primeiro foi necessário chamar a atenção das pessoas para que depois então viessem as comunicações. Só que Kardec, na verdade, ele começou então a observar que as pessoas não se aprofundavam na filosofia porque desqualificavam os fenômenos. E é aí que Kardec chama sobre aquela ideia do bom senso, de termos que analisar com cuidado a forma como as coisas se desenvolveram para chegar onde nós chegamos hoje. Então nós temos aqui monopolizadores do bom senso. Esse é o item número 9. Diz aqui para nós. Vamos ver aqui. O movimento dos objetos. Só um instantinho. O movimento dos objetos é um fato comprovado. Resta saber, observem aqui, o movimento dos objetos é um fato comprovado. Então Kardec aqui já traz para nós, porque aquilo era um fato comum naquela época, registrado nos meios de comunicação, uma prática comum dentro dos círculos sociais. Então os fatos aconteciam. Vamos lá? Então os fatos já aconteciam. Os fatos acontecendo, basta apenas nós analisarmos qual é o caminho que se segue a partir dessas observações. Vamos lá, pessoal. Os movimentos do objeto é um fato comprovado. Resta saber se nesse movimento há ou não manifestação inteligente. E em caso afirmativo, qual a sua origem? Então os objetos se movem. Ok. Segundo ponto. Kardec inclusive fala sobre os sistemas lá na introdução do Livro dos Médiuns. E nesses sistemas, muitas são as explicações que apresentam, como eu falei para vocês no nosso encontro anterior, né? Só um instantinho. Temos aqui então, só uma pausadinha que nós demos aqui. Resta saber se esse movimento há ou não manifestação inteligente e, em caso afirmativo, qual a sua origem. Não falamos do movimento inteligente de certos objetos, nem das comunicações verbais ou das que são escritas diretamente pelos médiuns. Esse gênero de manifestações, tão evidente para aqueles que viram e aprofundaram o assunto, não é à primeira vista bastante independente da vontade para convencer um observador novato. Não trataremos, portanto, senão da escrita obtida com a ajuda de um objeto munido de lápis, com a cesta e a prancheta, etc. A maneira por que os dedos do médium são postos sobre o objeto desafia, como já dissemos, a mais consumada destreza em participar de qualquer forma da formação das letras. Mas admitamos ainda que, por uma habilidade maravilhosa, possa ele enganar os olhos mais atentos. Porque então, aqui o que nós vimos, qual é a ideia? Kardec nós vimos lá no início, lá na parte que fala sobre as manifestações inteligentes e depois o desenvolvimento da psicografia, nos itens 4 e 5, que nós temos aqui, Kardec falava assim que as comunicações iniciais, aquelas que eram escritas e tudo mais, psicografadas, mas através daquela prancheta, né, através daquela cesta de bico, né, com aquela caneta na ponta, Kardec comentava que várias pessoas colocavam então as mãos, os dedos, né, tocavam os dedos sobre esses objetos e eles se movimentavam com rapidez escrevendo textos com caligrafias diferentes.
Aí Kardec colocou, mesmo que se nós estivéssemos ali, pegássemos um circo de Solé, né, e juntássemos aquele grupo de chineses, né, que são artistas, que são fabulosos no circo de Solé, mesmo que pegássemos aquele grupo com toda a precisão, com toda a destreza, e eles conseguissem escrever, convencendo as pessoas de que é possível manipular esses objetos para escrever ali algumas letras ou algumas palavras, mesmo assim, se fosse possível, não é isso que importa. O que Kardec coloca é que os objetos que se movem não são o ponto principal, mas é o conjunto filosófico daquilo que vem como resultado dessa movimentação. Então muitas pessoas assim, mas será que é verdade ou será que é mentira? Essa movimentação, as pessoas estão manipulando ou isso acontece mesmo de verdade? O que ele coloca é, vamos analisar o resultado dessa movimentação, o que sai dessa comunicação. Então ele diz para nós, mas admitamos ainda que por uma habilidade maravilhosa ele possa enganar os olhos mais atentos. Como explicar a natureza das respostas quando elas superam as inteligências, superam as ideias, desculpem, e os conhecimentos do médium? É aí que é o ponto principal. Porque enquanto as pessoas brincavam com as mesas girantes naquela época, Kardec começou a analisar as respostas que vinham através das batidas, da tipologia, da sematologia. E tudo isso vinha para nós como? Através das batidas ou através dos movimentos das mesas que apontavam para essa ou para aquela direção. Esse foi o ponto principal. Enquanto as pessoas brincavam, Kardec então começou a analisar as respostas. E aí então ele via qual era exatamente o perfil das pessoas que brincavam com esses objetos. Depois ele começou a analisar as respostas que vinham e percebeu que havia uma incompatibilidade. Respostas muito inteligentes para pessoas que brincavam com futilidade. Foi aí então que ele começou a se interessar. Diz aqui ainda para nós, e note-se que não se trata de respostas monossilábicas, mas quase sempre de muitas páginas escritas com admirável rapidez, seja espontaneamente ou sobre assunto determinado, pela mão do médium menos versado em literatura, surgem poesias, só um instantinho, surgem poesias de uma sublimidade, de uma pureza impecáveis, que não desmereceriam os melhores poetas humanos. E o que aumenta ainda a estranheza desses fatos é que eles se produzem e que os médiuns se multiplicam ao infinito. Esses fatos são reais ou não? A essa pergunta só podemos responder, vede e observai. Não vos faltarão oportunidades, mas, sobretudo, observai com consciência por longo tempo e obedecendo às condições necessárias. Aquilo que nós temos de diferença daquilo que Kardec fez na sua época para aquilo que nós temos hoje de apresentação da doutrina espírita, é que ele naquela época ele vivenciou os fenômenos. Então para ele era uma convicção formada a partir da própria experiência junto a esses fenômenos. Enquanto para a grande maioria de nós, o espiritismo foi então, nós nos envolvemos com o espiritismo baseados então nos livros que nós lemos, baseados nas explicações que foram oferecidas, baseados nos estudos que nós realizamos, mas a prática, se nós perguntarmos para a grande maioria dos espíritas, você já teve algum contato com o espírito? A grande maioria vai dizer não. Mas por que você acredita? Porque ela é confortadora, porque ela me traz uma resposta satisfatória, porque o estudo para mim foi convincente, os argumentos foram sólidos, mas a vivência prática daquilo tudo é muito diferente. Tem uma passagem no filme Jurassic Park que eu achei muito interessante, de uma explicação lá que o doutor deu para o garoto. Ele falou assim, existe uma diferença grande entre você ser o astrônomo e você ser astronauta. O astronauta é aquele que está no espaço. O astrônomo é aquele que de longe estuda os astros. Mas isso não significa que o astrônomo não tenha seriedade nos seus assuntos, nos seus estudos. Então, para nós espíritas que estudamos com continuidade, como nós vimos aqui no item anterior, estudamos com seriedade,
nos aprofundamos dentro daquela filosofia, nós vamos então fortalecendo cada vez mais as nossas convicções a partir do conjunto de ideias que nós vamos desenvolvendo. Mas a vivência prática junto aos fenômenos, que é o caso dos médiums, que é o caso daqueles que presenciam as reuniões mediúnicas, as informações ou as convicções são formadas então de uma forma muito mais sólida. Por isso Kardec coloca para nós aqui, deixa eu ver aqui rapidamente, ele falava então das poesias, médiums que não são versados em literatura. Barbosa, bom dia. Médiums que não são versados em literatura começam então a psicografar poesias das mais complexas. Médiums que não têm contato com determinados grupos de pessoas trazem comunicações que têm detalhes que somente aquele grupo tem, que era o caso, por exemplo, dos trabalhos feitos pelo próprio Chico Xavier, através daquelas psicografias familiares. Muitas pessoas diziam assim, mas ele escrevia aqueles textos porque ele tinha informações dos grupos. Mas aí então para aquele observador, para aquele que vai fazer uma análise daquele fenômeno, vai perceber que não chegavam informações. Os detalhes que eram apresentados na psicografia só eram conhecidos pelo círculo íntimo daquela família. Inclusive nós temos vários livros que são publicados através do Chico, que nós temos ali então, você abre um capítulo, a gente lembra que cada carta, cada comunicação forma um capítulo, então nós temos inicialmente a circunstância do desencarne do espírito, isso foi apresentado depois da chegada da psicografia. Então, a circunstância da desencarnação, a psicografia, depois análises de nomes, locais e datas que foram apresentados na psicografia. Então, cada capítulo vai trazendo para nós esse conjunto de informações. Para quê? Para mostrar que aquela psicografia, ela não é algo que simplesmente apareceu baseado em informações que o médium obtinha antes. Muitas vezes, nas próprias cartas, nos livros foram publicados isso, mostrava que muitas vezes algumas informações eram até mesmo desconhecidas das famílias. Tinha ali o nome de uma pessoa que eles tinham que perguntar para um tio-avô, procurar ali em algum registro da família para saber quem era. E aí então eles identificavam. Então esse tipo de avaliação do resultado dessas comunicações, que é o que surpreendia, e era exatamente o que endossava essas comunicações. Agora, para quem não tem contato com esse círculo, não tem a possibilidade de fazer essa análise, faz uma crítica então superficial e externa, emitindo a sua opinião se acredita ou não acredita. Mas quando está inserido no estudo, no grupo de estudos, fazendo uma avaliação mais direta do problema, aí então tem uma resposta diferente. Por isso Kardec coloca, esses fatos são reais ou não? A essa pergunta só podemos responder, vede e observai. Não vos faltarão oportunidades. Mas, sobretudo, observai com consciência, por longo tempo e obedecendo às condições necessárias. Então é praticamente ali uma metodologia científica. Tem que fazer um estudo cuidadoso, um estudo aprofundado, prolongado, observar os fatos, aqueles 3 passos básicos: fatos, análises e conclusão. Somente assim é possível nós termos uma resposta certa. Do contrário, serão apenas opiniões pessoais. E opiniões pessoais para uma determinada filosofia tem pouquíssima importância. Continuando. A evidência, ou seja, diante da evidência, o que respondem os antagonistas? Sois vítimas de charlatanismo, dizem eles, ou joguetes de uma ilusão. Responderemos de início que é preciso afastar a palavra charlatanismo de onde não existem lucros, pois os charlatães não agem gratuitamente. Seria, quando muito, uma mistificação. Mas por que estranha coincidência os mistificadores se teriam estendido de um extremo ao outro do mundo
para agir da mesma maneira, produzir os mesmos efeitos e dar sobre os mesmos assuntos e nas diversas línguas respostas idênticas, se não quanto às palavras, pelo menos quanto ao sentido. Então aqui outro ponto que Kardec coloca. Primeiro, a gente lembra mais uma vez, né? Nós falamos do final do século XIX, meados do século XIX, já falei para vocês do contexto daquela época, em que as pessoas se divertiam muito com esses espetáculos de ilusionismo. Já falei para vocês dos filmes, né, filmes de época que mostram aquela realidade. Nós lembramos, por exemplo, o Houdini, Harry Houdini, aquele grande mágico americano. Ele, por exemplo, o trabalho que ele começou a realizar final do século XIX, começo do século XX, vinha exatamente dessa época em que os espetáculos de ilusionismo, que Kardec utilizava aqui a expressão chamada prestidigitação, que hoje nós chamamos de ilusionismo, era algo muito comum naquela época. Os espetáculos, essas pessoas viviam dessas mágicas, desses truques e tudo mais. E dentro desses espetáculos estavam as comunicações com os espíritos. Nós estudamos, né, as irmãs Fox. Sim, o Ilusionista e o Grande Truque. São dois filmes que eu passo sempre, Marion. Nesses dois nós mostramos ali de que forma que esses mágicos da época, os ilusionistas, eles então produziam, através da eletricidade, que era algo muito novo naquela época. Nos grandes centros urbanos, a eletricidade já existia. Mas quando eles viajavam para o interior, colocavam ali, né, algumas baterias, coisas que eles inventavam e tal, e produziam. Com mecanismo, com eletricidade, com projeção, que era algo novo também naquela época. Então começavam então a inserir nesses espetáculos a comunicação com os espíritos. Aí vinha o charlatanismo. Kardec traz isso lá nos sistemas. Eram mecanismos, embora não fosse feito isso em teatros, embora no filme Ilusionista traga uma passagem, né, em que mostra ali espíritos no palco revelando um assassinato que foi cometido e tudo mais. Então nós temos ali nesse tempo espetáculos particulares, reuniões particulares. Nesse tempo nós tínhamos, por exemplo, envolvidos Daniel Douglas Home, que era um médium de efeito físico dos mais notáveis que esteve ali, né, envolvido, desses médiums que estiveram envolvidos com a doutrina espírita. Kardec chegou a se corresponder com ele, li num artigo uma vez, não me recordo onde, né, então era contemporâneo a Kardec. Nós tínhamos as irmãs Fox, que mesmo depois lá de Hydesville, em 1847, se eu não me engano, quando elas tiveram ali a experiência, né, das batidas e tudo mais, elas depois se lançaram, gerenciadas por uma irmã, se lançaram a fazer apresentações públicas. E muitas vezes os espíritos não estavam presentes, e aí então elas foram julgadas de charlatãs. Porque elas então produziam batidas, né, porque eram aqueles assoalhos de madeira. Então elas perguntavam, tem alguém aí? Aí, poc, poc, 2 batidas. No início, onde elas moravam, isso era um fenômeno legítimo. Depois de alguns espetáculos, alguém fazia a batida porque não tinha comunicação com ninguém. Então elas começaram a forjar algumas apresentações. E foram apontadas, foram criticadas, foram perseguidas e tiveram um fim muito triste. Abandonadas, completamente desmoralizadas e tudo mais. A mesma coisa aconteceu com Daniel Douglas Home. Ele também fazia muitas visitas, ele era criticado, por exemplo, de ganhar a vida, embora não recebesse pagamentos. Sim, os fatos dizem que sim, Marion. Só que depois dessas apresentações, quando elas começaram a fazer isso publicamente, já começaram a lançar essa desconfiança. Será que isso é verdadeiro mesmo? Será que elas fizeram isso mesmo? Então o Douglas Home, o que ele fazia? Ele tinha levitação, fazia materialização de espíritos, instrumentos musicais eram tocados por mãos que apareciam, se materializavam, tudo através daquilo que ele vivenciava. E o ponto era, mas espera aí, ele recebia algum pagamento para isso? Porque ele viajava pela Europa, pela América do Norte e tudo mais, fazendo as apresentações. Só que ele não recebia pagamento, isso que era mais intrigante.
e apontavam assim, tá, ele não recebe pagamentos, mas ele ficava hospedado em pessoas que tinham títulos nobiliárquicos. Pessoas que eram nobres na sociedade, que davam para ele presentes, confortos e tudo mais, mas ele não recebia dinheiro. E aí falava assim, isso aí é um charlatão enrustido. Porque ele não recebe dinheiro, mas recebe presente. Que no fundo acaba sendo a mesma coisa. Essa era uma das críticas que se faziam sobre ele. Mas ele também era responsável pela produção de fenômenos notáveis. Então esses charlatães, esses ilusionistas que tinham pelo mundo afora, acabaram depois despertando, né, despertando a atenção das pessoas num aspecto negativo sobre os fenômenos. E que, por consequência, depois que o Espiritismo começou, então, né, que Kardec começou, junto com outros grupos, quando esse conjunto todo de pessoas começou, então, a se interessar por esses fenômenos, a própria doutrina espírita acabou também sendo criticada. Rodine, como eu falei para vocês, né, aquele mágico, aquele ilusionista, aquela pessoa que escapava de grandes armadilhas e tudo mais, ele fazia suas mágicas, ele tinha ali uma relação, já cheguei para contar para vocês essa história. Isso foi trazido num documentário dele, né, que foi produzido pelo The History Channel, e depois também por alguns textos que foram publicados, trazendo a biografia dele. Textos que foram publicados. Então, qual era a história dele? Como ele tinha, então, era ali uma pessoa muito importante, começou a ganhar a vida fazendo ali ilusionismo e coisa e tal, e a mãe dele, então, desencarnou. E ele era uma pessoa extremamente apegado à mãe. E isso trouxe para ele um vazio muito grande. E ele começou a ter contato com médiums. Nós já falamos ali depois do lançamento da doutrina espírita, né? Então, o próprio Arthur Conan Doyle, que escreveu ali a história de Sherlock Holmes, era amigo e se ofereceu, a esposa de Conan Doyle era médium, se ofereceu para poder ter essa comunicação, né, de Rodine com a mãe dele. E aí então ele começou a receber contatos de muitos médiums. Aí então eu quero falar assim, ele ficava naquela expectativa e ele percebia que era charlatanismo. Depois vinha outro médium, ele analisava e percebia. Isso gerou nele uma ojeriza tão grande para os médiums, que ele então se tornou um caçador de médiums. Cada vez que aparecia um médium, ele estava lá para poder mostrar que era uma farsa. Então a gente vê assim, nesse contexto dessa época, de que forma que os fenômenos foram tratados. Rodine tinha ali um cartaz que ele dizia, vai ter ali o escape, né, desculpem, o escape, né, de armadilhas, de truques que ele ia fazer e coisa e tal, e também desmascarar médiums. Num cartaz que ele tinha. Então isso fazia parte de uma realidade daquela época. Deixa eu ver aqui. É um documentário, né, o Eliana, produzido pelo The History Channel, que a gente parte do princípio. Né? Você sabe que eu não lembro qual é o final? Eu só lembro que depois ele desencarnou, deixa eu lembrar aqui que era. Eu não me lembro exatamente qual foi, eu preciso rever isso aí. Eu vou até rever de novo depois. Rever de novo porque eu já tinha visto, né? Tem o filme A Garotinha, não me lembro, Eliana, faz muito tempo que eu assisti. Mas eu vou rever, depois eu passo para vocês ali. Não me lembro, não adianta. Não estou lembrando do final. Eu só lembro desse fato aqui que era o mais curioso, né? Mas depois a gente volta a falar sobre isso sim. Eu vou pesquisar, vou procurar esse vídeo e depois eu assisto de novo para te falar. Mas enfim, o que é colocado para nós aqui? Kardec então fala dos charlatães, daqueles que ganhavam dinheiro às custas das apresentações. Os médiuns, de um modo geral, não recebiam nada em troca. Então não se justificava, como Kardec disse, chamar de charlatães. Depois ele falava sobre mistificação. Eram aquelas pessoas que inventavam essas coisas só pelo prazer de inventar. E aí Kardec chamou a atenção, mas será que isso seria tão curioso, né? Ou não chamaria a atenção perceber que esse tipo de, entre aspas, mistificação começou a acontecer pelo mundo todo? Países diferentes, idiomas diferentes, fenômenos semelhantes? Como explicar isso tudo? Foi uma febre mundial? Todo mundo querer brincar de produzir fenômenos espirituais, fenômenos espíritas?
E ele coloca assim ainda: mas por que estranha coincidência os mistificadores se teriam estendido nesse caso, né, de um extremo a outro no mundo, ou aqui não coloca entendido mesmo, se teriam entendido, ou seja, houve um entendimento entre eles, de um extremo a outro do mundo, para agir da mesma maneira, produzir os mesmos efeitos e dar sobre os mesmos assuntos e nas diversas línguas respostas idênticas, se não quanto às palavras, pelo menos quanto ao sentido. Que inclusive isso foi a base da própria doutrina espírita. As respostas dos espíritos passaram pelo controle universal dos ensinos dos espíritos. Esse controle significa o quê? Médiuns diferentes, em locais diferentes, trazendo respostas semelhantes. Como é que pessoas sérias, honradas e instruídas se prestariam a semelhantes manobras e com que objetivo? E aqui ele já fala das pessoas envolvidas nessas reuniões, pessoas que eram, inclusive nas atas que se produziam naquela época, nós tínhamos ali dizendo quem eram as pessoas que participavam, qual era a profissão delas. Porque essa profissão já determinava exatamente qual era o nível social, intelectual e a influência que ela exercia. Então eram pessoas nobres, eram pessoas que eram funcionários públicos, pessoas que faziam parte dos departamentos de polícia. Isso era registrado naquela época. Diz aqui ainda para nós: como teriam encontrado entre as crianças a paciência e a habilidade necessárias? Aqui Kardec fala sobre as adolescentes, de que ele utilizou como médiuns para obter as comunicações para a elaboração, por exemplo, do Livro dos Espíritos. Adolescentes que ficam ali durante horas psicografando. Que adolescentes estranhas são essas? Então, todos esses detalhes, que a princípio pode parecer algo superficial, se nós analisarmos de uma forma mais profunda, mais cuidadosa, nós veremos que tem algo anormal ali acontecendo. Que não é simplesmente uma criação de uma pessoa, de uma mente prodigiosa. Existe algo realmente. Diz aqui ainda: como teriam encontrado entre as crianças a paciência e a habilidade necessárias? Porque se os médiuns não forem instrumentos passivos, é claro que necessitam de habilidade e de conhecimentos incompatíveis com certas idades e posições sociais. E aí nós temos então, mas espera aí, crianças, tá, vamos imaginar que sejam crianças extremamente pacientes, extremamente dedicadas. O conjunto de informações que vinha através delas também não era compatível com a idade. Muitas delas crianças que eram semi-analfabetas. E aí então traziam para nós informações falando sobre conceitos do universo, sobre o mundo espiritual. Bom dia, Francis. Diz aqui ainda para nós, e ainda coloca, certas idades e posições sociais. Essa informação de idades e posições sociais são duas informações relevantes. Idades porque são muito jovens, não tiveram capacidade de ter tamanho conhecimento, utilizar uma linguagem tão complexa. Basta nós pegarmos hoje as redações das nossas crianças, que tem ali os adolescentes que têm 13, 14, 15 anos de idade, e vamos ver ali qual é a linguagem que elas utilizam. Se é uma linguagem acadêmica, se é uma linguagem apresentando teses, apresentando ali dissertações. É uma linguagem que se fala no cotidiano, daquilo que aprenderam até aquele grau de escolaridade, dos assuntos que dizem respeito ao seu próprio universo, que isso é o mais óbvio. Mas de repente começaram a surgir assuntos que eram mais profundos. E mais do que isso, certas idades e posições sociais. Essa posição social significa então que muitas dessas crianças não tinham escola. Não tinham escolaridade. Como é então podiam falar de coisas tão complexas? Bom dia, Francis. Depois continua para nós. Acelerar um pouquinho aqui para a gente não perder aqui o nosso horário. Então, acrescentam que, se não há embuste, há dois lados, dos dois lados podem ser embaídos
imbuídos por uma ilusão. De novo aqui. Então acrescentam que, se não há embuste, dos dois lados podem estar imbuídos de uma ilusão. Em boa lógica, a qualidade das testemunhas tem um certo peso. Ora, é o caso de perguntar se a doutrina espírita, que conta hoje milhões de adeptos, só os recruta entre os ignorantes. Os fenômenos em que ela se apoia são tão extraordinários que concebemos a dúvida, mas não se pode admitir a pretensão de alguns incrédulos ao monopólio do bom senso, ou que, sem respeito às conveniências e ao valor moral dos adversários, taxem de ineptos a todos os que não concordam com suas opiniões. Aos olhos de uma pessoa judiciosa, a opinião dos homens esclarecidos que viram determinado fato por longo tempo e o estudaram e meditaram será sempre uma prova ou pelo menos uma presunção favorável, por ter podido prender a atenção de homens sérios, que não tinham nenhum interesse em propagar erros nem tempo a perder com futilidades. Então Kardec é interessante a forma como ele vai trabalhando, né? Ele vai trazendo para nós assim, argumentações que, se você consegue responder uma delas, você não consegue ter resposta para as demais. Aí você diz assim, bom, as crianças. Bom, criança é uma criança que pode ter ali uma capacidade extraordinária de escrever, muito bem. O assunto que ela vai? Uma criança que estudou. Tá, estudou e tem ali bons argumentos. Ok. Ela fala de assuntos que ela não conhece. Mas eventualmente alguém falou para ela e dentro dessa conversa ela teve ali alguma instrução. Ok, só que ela foi observada por pessoas que estavam ali, cientistas e filósofos. Eles foram enganados por elas? Eles podem ter sido enganados, né? Porque de repente é uma criança genial. Aí Kardec solta a última cartada. Quer dizer que só você tem o bom senso e mais ninguém tem. Então a gente vai vendo assim que nós começamos a estreitar. Passassem por peneiras cada uma dessas argumentações e a gente vê que aquilo que sobra é algo que não tem como contra-argumentar. Porque essas mesmas crianças que fizeram no lugar, e outras pessoas também, muitas vezes pessoas que são iletradas, pessoas que são ou às vezes muito cultas, pessoas que têm ali um bom conceito, são respeitáveis na sociedade, de repente isso começou a surgir em todas as partes do mundo. Então, se você nega que isso tenha um fundo legítimo, você tem que ter um argumento muito bom para contestar cada uma dessas situações. Para aí sim dizer, não, tudo aquilo que a doutrina espírita fala é uma farsa. Mas para isso você vai ter que ter um trabalho muito grande e estudar durante anos cada um desses elementos. Como Kardec naquela época, diferentemente de nós, porque hoje nós pegamos o resultado desses anos todos de trabalho que foram realizados. Então nós temos ali outros médiums, outros estudiosos, nós só pegamos os livros contando essas histórias. Pelo menos a maioria. Há aqueles que trabalham em centros espíritas, que têm contato com os espíritos, que recebem ali orientações diretas, ali é uma outra história. Mas para a grande maioria é médium de palestra e médium de biblioteca espírita. Ou melhor, é espírita de palestras e espírita de biblioteca. Nada mais do que isso. Mas naquela época, eram cientistas que estavam ali presentes, vendo, analisando e tirando conclusões dos fenômenos que eram realizados. E é isso que Kardec procurava naquela época argumentar. Então hoje nós podemos dizer, bom, então pega ali médiums, como por exemplo, hoje não é possível encontrar Chico Xavier, mas nós temos Divaldo Franco, nós temos ali outros tantos e tantos médiums conceituados. Pegue esses médiums, faça uma análise do trabalho, presencialmente, não à distância. Não adianta colocar no Google e depois pegar um artigo e tirar suas conclusões. Você tem que ir lá conviver com eles, para analisar durante muito tempo tudo aquilo que é feito, para você dizer que aquilo não é verdadeiro. Nós encontramos, por exemplo, argumentos tivemos Padre Quevedo durante muito tempo, querendo exatamente tirar, a realidade dos fenômenos espirituais, atribuindo como sendo fenômenos paranormais.
Não estamos falando aqui da caricatura, né, do que ele acabou se transformando, né, da forma como ele fala, da forma como ele argumenta, mas da pessoa que estudava isso tudo. A pergunta é, você presenciou, você estava durante tanto tempo assim em centros espíritas, acompanhando diariamente ali os fenômenos espíritas? Ou pegava ali um fato e depois observava? Alguns deles presencialmente, inclusive registrados na televisão, em que ele ia na casa de uma paranormal, observava ali, conseguia encontrar ali uma farsa ou outra. Mas todos os fenômenos que foram registrados, que fundamentaram a doutrina espírita, também fizeram parte de charlatanismo? Ou fizeram parte de paranormalidade? Eis aí a grande questão. Então tudo que Kardec coloca é, se a gente vai acreditar naquilo que um espírito fala, antes de acreditarmos naquilo que o espírito fala, para saber se o espírito realmente existe, nós temos todo esse raciocínio que mostra para nós como tudo começou, a legitimidade dos fenômenos mediúnicos, a realidade da existência dos espíritos, e depois o trabalho que nós vamos ter vai ser analisar se aquilo que o espírito fala é verdadeiro ou não. Mas a existência do espírito e a possibilidade de comunicação já não é mais uma dúvida. É aí então que nós começamos a formar as nossas convicções. Muito bem, pessoal. Encerrando por aqui então esse nosso encontro de hoje. Nós vimos aqui, nesse nosso estudo, vimos então a perseverança e a seriedade. Não basta apenas chegar com uma frase e tentar convencer alguém, tampouco alguém dizer que não acredita apenas porque ouviu uma frase. E os monopolizadores do bom senso, aquelas pessoas que acham que somente eles têm a razão diante de tudo aquilo que acontece em termos de fatos, em termos de presenças, de testemunhas, de conteúdos que são apresentados. O próximo encontro nosso vai ser então a linguagem dos espíritos e o poder diabólico. Aqui já entra então nesse item número 10 a visão então religiosa. Porque se comunica é obra do diabo. Vamos analisar o conteúdo desse diabolismo todo. Se os espíritos falam e eles são do mal, vamos analisar o conteúdo para ver se é um conteúdo do mal. Kardec gosta de falar muito disso, né? Muitas vezes o diabo joga contra ele mesmo, porque ele faz o bem tentando convencer as pessoas de que ele é mal. Aí então, agora ele vai sair dessa visão cética que existe do mundo e vai começar agora a falar com relação ao espiritismo e vai começar a falar agora da visão religiosa, especialmente católica, que era a religião dominante naquela época, sobre o espiritismo, que atribui então aos espíritos esse rótulo diabólico, já que existe dentro das bases dogmáticas do catolicismo que Deus não permite que os espíritos se manifestem. Somente os espíritos maus. Veremos então aqui no nosso próximo encontro, na semana que vem, o item então número 10, a linguagem dos espíritos e o poder diabólico. Tá então, pessoal, todas essas argumentações, né, muito interessante, muito profundo para o nosso estudo, para as nossas reflexões. Nossa cabeça fica ali fervilhando com tanta coisa para acontecer, porque a gente começa a analisar assim, tudo aquilo que acontece desde dos fatos mais antigos até o presente, né, de tudo aquilo que a gente vai lendo, as coisas acontecendo, e a nossa cabeça dá uma divagada, né, nesse universo todo. O que é muito importante para nós, porque a gente percebe que você acreditar na doutrina espírita não é baseado num livro que você tem guardado na gaveta. E não é pelo fato de você frequentar uma vez por semana o centro espírita.